Será que você já teve uma professora que mudou a sua vida? Pois na história de hoje eu vou te contar como a professora de Helen Keller foi uma verdadeira heroína em sua vida. Eu sou a Carol e sejam bem-vindas ao meu canal de contos, onde toda semana você poderá encontrar uma nova por aqui. Inscreva-se no canal e ative os sininhos da notificação, assim você não perde nenhuma que eu por aqui postar. Vamos começar mais uma história após a vinheta. E Ellen não era nada parecida com as outras meninas. Ela não podia ver as flores desabrochando no jardim ou as borboletas voando por aí, nem mesmo as nuvens brancas deslizando pelo céu. Não podia também ouvir os pássaros cantando nas copas das árvores em frente à sua janela, ou gargalhar e cantar de outras crianças. A pequena Ellen era cega e surda, e como não conseguia escutar o que as outras pessoas falavam, também não aprendera a falar. Ela podia apenas segurar o vestido de sua mãe e acompanhá-la pela casa, mas não era capaz de dizer "eu te amo". Ela podia sentar-se no colo de seu pai, mas não conseguia dizer "papai, conte-me uma história". Ellen vivia num mundo escuro e silencioso, onde se sentia completamente sozinha. Em uma tarde, quando Ellen já tinha 7 anos, estava ela a brincar na varanda de sua casa. Ela sentiu um quente ardor em seu rosto, mas não era capaz de dizer ou de ver que vinha do sol. Ela aspirou a doçura da madressilva que estava próxima a ela, mas não saberia dizer de onde vinha aquele delicioso aroma. E de repente, Ellen sentiu 2 braços a envolvendo, abraçando-a fortemente. Mas ela percebeu que aquele abraço não vinha de seu pai e nem de sua mãe e tentou se desvencilhar de todo custo, chutando, arranhando, batendo, e começou a imaginar quem poderia ser aquela pessoa. Estendeu a mão sobre o rosto dela, depois sobre seu vestido e finalmente para a grande mala que ela carregava. Como Ellen poderia entender que aquela jovem era Annie Sullivan, que viera morar com ela para ser sua professora? E Annie deu a Ellen uma boneca para que pudesse brincar e fazer amizade com a garota. Em seguida, pegou as mãos de Ellen e fez sinal com seus dedos na mão da menina. Annie escreveu boneca bem devagar. Ellen sentiu os dedos de Annie correndo sobre sua mão, mas não conseguia entender o que ela estava fazendo. Não conseguia entender cada um dos sinais que ela havia feito em sua mão simbolizava uma letra para escrever uma palavra. Ellen então se afastou correndo de Annie, mas Annie era muito perseverante e não desistiria de Ellen tão facilmente, e sempre chamava com muito carinho, apesar da garota não escutar. Minha querida Ellen, venha, tudo o que quero é vos ensinar. Todos os dias, a professora tentava lhe ensinar algo. Se dava um pedaço de bolo a Ellen, pegava sua mão imediatamente e, por meio de sinais, tentava escrever a palavra bolo em sua mão. Ellen começou a repetir os sinais que a professora fazia, mas não conseguia entender muito bem. E aquilo deixava a garota muito brava e irritada, fazendo com que se afastasse da professora. Mas Annie não deixaria a garota sem aprender. Nos dias e semanas que se seguiram, Annie colocou muitos objetos nas mãos de Ellen e sempre escrevia as palavras em sua mão. Para Ellen, tudo aquilo era muito estranho e sem sentido, e ela se cansou da professora ficar pegando sua mão o tempo inteiro. E irritada, começava a socar a escuridão, chutava, arranhava, resmungava, quebrava pratos e lâmpadas. Às vezes, Annie ficava se perguntando se algum dia conseguiria ajudar aquela pobre garota a sair do seu mundo solitário e escuro. E Annie prometeu a si mesma que jamais desistiria de Ellen. Então, numa manhã,
Ellen e Anne passeavam ao ar livre. Quando passaram por um antigo poço, Anne, vendo aquilo uma boa oportunidade, pegou imediatamente a mão de Ellen, colocou-a sobre o jato de água enquanto bombeava, e com a água jorrando sobre as mãos da menina, escreveu em sua mão: água. E Ellen ficou parada, prestando atenção ao que acontecia. Em uma das mãos, enquanto sentia a água caindo, na outra, Anne fazia ininterruptamente os sinais. E aquilo começou a fazer sentido à garota. Uma alegria vibrou em seu coraçãozinho. E ela compreendeu que água era aquela coisa maravilhosa e gelada que corria sob suas mãos. Finalmente, Anne entendeu o que a professora estava tentando fazer há semanas. Percebeu que tudo tinha um nome e que poderia usar os seus dedos para escrever cada um deles. E começou a brincar mais ainda com aquela água. Ellen voltou para casa rindo e chorando ao lado de sua professora. Ela começou a tocar tudo que encontrava pelo caminho, enquanto Anne ia escrevendo as palavras em sua mão. Cadeira, mesa, porta, mãe, pai, bebê e muito mais. Tudo isso ela ia aprendendo pelo caminho. Havia tantas palavras maravilhosas para aprender, mas nenhuma palavra era tão maravilhosa para Ellen quanto aquela que aprendeu quando tocou Anne para perguntar o seu nome. E ela escreveu professora. A partir daquele momento, Ellen Keller jamais parou de estudar. Aprendeu a ler com os dedos, a escrever e até a falar. Completou a escola e a faculdade, sempre com Anne para ajudá-la. E Ellen e Anne se tornaram grandes amigas. Ellen cresceu e se tornou uma grande mulher. Dedicou a sua vida para ajudar as pessoas que não podiam ouvir nem falar. Trabalhou muito, escreveu livros, cruzou oceanos. Em todos os lugares que ia, Ellen inspirava coragem e perseverança. Presidentes e reis a cumprimentavam e o mundo inteiro passou a amá-la. Uma infância que começou solitária e escura transformou-se numa vida cheia de luz e alegria. E o dia mais importante da minha vida foi o dia em que a minha professora chegou à minha vida, dizia Ellen. E essa é a história de hoje. Alguns dos meninos e meninas mais sortudos deste mundo são aqueles que têm seus professores como heróis. E essa história que vos contei está contida no Livro dos Heróis para Crianças. Espero que você tenha gostado, compartilhe com os amigos e até a próxima!